dia. Estou fazendo pela primeira vez no novo layout aqui do Facebook, uma transmissão ao vivo na minha página do Face. É tudo novidade para mim aqui. E por que que eu estou aqui? Deixa eu compartilhar o link. Eu faço uma leitura todas as manhãs, chamada Café com Leitura, no meu canal do YouTube. Só que, por algum motivo, o YouTube hoje não quer transmitir. Então, eu convidei o pessoal para vir aqui pro Facebook. Por isso que eu estou aqui ao vivo. O que é o Café com Leitura, né? Para você que está chegando agora, eu sou a Paola Lima, eu atuo como coach de emagrecimento consciente e trabalho também com as terapias vibracionais, aí, terapias energéticas, tais como Reiki e Access, né? Atuo aí como praticante de barras e praticante de facelift, tá? E o que que eu criei? Por que que eu criei esse canal? Esse quadro lá no meu canal do YouTube, é youtube.com/c/Paola Lima, tá? Procura lá Paola Lima Coach que você vai me achar. O que que acontece? Excepcionalmente hoje, vou realizar a leitura aqui, que qual é a proposta? Todas as manhãs, existem diversos autores, um deles é o Harold Ecker, acho que é isso, autor de O Milagre da Manhã. Ele diz que a primeira hora do dia é que define o nosso dia todo, é que dá o tom do nosso dia. Então, considerando aí o período pelo qual a humanidade está passando, eu escolhi criar esse quadro chamado Café com Leitura, que acontece todas as manhãs, das 9 às 10 da manhã, uma hora de leitura, para que nós possamos dar o tom da nossa manhã, iniciando com uma leitura edificante, com uma leitura com um olhar para o autoconhecimento, e eu realizo essa leitura todos os dias no canal do YouTube, mas infelizmente o YouTube hoje me deixou na mão, então cá estou para fazer a leitura, tá? Hoje nós estamos lendo o livro A Doença como Caminho. É um livro muito profundo. E a proposta aqui é eu ler junto com vocês. Eu também dedicar essa uma hora do meu dia à leitura. Isso significa que eu ainda não li esse livro. Eu estou realmente lendo juntamente com vocês. Ok? Então sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Leitura de hoje, excepcionalmente aqui na minha fanpage no Facebook. Então vamos, você que ainda não é inscrita no meu canal, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever, porque a leitura acontece normalmente todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, lá no meu canal do YouTube, tá? Hoje é o nosso 10º dia da leitura. Nós vamos dar continuidade, então, para quem está acompanhando o PDF, é a página 58, e para quem está acompanhando o livro, é a página 109, o livro físico, né? É a página 109. Então, eu vou só dar continuidade para que a gente consiga encerrar. Eu gostaria de encerrar esse livro no final, até o final da semana que vem, né? Para que a gente dedique aí 15, 20 dias no máximo para a leitura, tá bom? Então vamos lá. Todas as manhãs eu faço o quê? Eu faço uma breve respiração, uma conexão para você se conectar aqui com o presente, se conectar com o teu corpo, para você estar aqui comigo nesta leitura. Então eu coloco uma música e a gente vai fazer uma respiração e vai se conectar para a gente liberar nossa mente e podemos nos concentrar na nossa leitura de hoje. Então, assim, ouça a música, feche seus olhos, inspira profundamente, expira, vai no teu tempo, ouça a música, te conecta com teu corpo, perceba o ar entrando e saindo.
Perceba a energia, a temperatura do ambiente onde você está. Uma música agradável. Se conecte com o teu corpo, inspirando e expirando profundamente, de acordo com o teu tempo. Inspira, expira. O livro que nós vamos ler é A Doença como Caminho, então esteja no presente, esteja aqui comigo, no teu tempo, abra seus olhos e vamos à nossa leitura de hoje. Vamos começar então? Quem for chegando vai me dando um bom dia. O Facebook meu está com um novo layout. Eu não sei como é que está funcionando aí a questão dos comentários. Então eu estou no computador, está sendo a minha estreia aqui no novo layout do Face, tá? Para deixar bem claro, eu deixo o texto aqui numa tela e vocês ficam em outra tela no qual eu não vejo. Então, de quando em quando eu volto para a tela do Facebook para conversar com vocês, tá bom? Então, vamos à nossa leitura. Nós paramos ontem, iniciando o que acontece com os animais, tá? Eu não vou retomar, tem toda a leitura lá no vídeo passado, tá? No canal do YouTube. Então, vamos realmente dar continuidade. O mesmo se pode dizer dos animais. Também aqui se mostra claramente a correlação que existe entre a doença e a formação da sombra. Quanto menor for a diferenciação e, portanto, o vínculo com a polaridade, menor será a predisposição para a doença. Quanto mais uma criatura se afunda na polaridade e no discernimento, mais ficará exposta à doença. O ser humano possui o discernimento mais desenvolvido de que temos conhecimento e vive, portanto, com maior intensidade as tensões da polaridade. Por conseguinte, a doença tem uma incidência maior sobre a espécie humana. Estas escalas da doença devem ser entendidas como um mandato que se vai tornando progressivamente mais peremptório. Não há grandes doenças nem acidentes que aconteçam bruscamente, como que caídos do céu. Existem apenas pessoas que durante demasiado tempo se empenham em agarrar-se a céus dos quais caem coisas. Quem não se engana a si mesmo, a si próprio, não sofre desilusões. A cegueira perante si mesmo. Seria conveniente que, a quando da leitura dos quadros que se seguem, o leitor associasse cada um dos sintomas descritos com uma pessoa conhecida, familiar ou amiga, que padeça ou tenha padecido do referido sintoma por forma a poder comprovar a validez da associação estabelecida e a exatidão das interpretações. Essa associação proporcionará, além do mais, um melhor conhecimento das pessoas ao leitor. Deverá, no entanto, fazê-lo mentalmente. Cada qual faz as suas associações, sem importunar o próximo com as interpretações que delas se faz. Sim, porque, afinal de contas, os sintomas e os problemas dos outros não nos dizem respeito, e todas as observações que façamos
sem que nolas peçam, equivalem à impertinência. A gente tem o costume de aprender, né? Aprender as coisas, descobrir novos conhecimentos e por amor ao outro, como isso está nos fazendo bem, a gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência de querer que o outro também passe as experiências que a gente está passando. Às vezes a gente não entende que cada um está no seu momento. E se ninguém pediu tua ajuda, você não ofereça, você não precisa fazer nada para ninguém, nem deve se não te pedirem para fazer. Como ele disse aqui, equivale à pertinência, tá bom? A impertinência, desculpa. Cada qual deve preocupar-se com seus próprios problemas. Não há nada que possa contribuir em maior medida para o aperfeiçoamento do mundo. Quando recomendamos que se relacione cada quadro com uma pessoa determinada, é unicamente com o intuito de convencer o leitor da validez do método e da justeza das associações. Isto porque, se o leitor se limitar a observar os seus próprios sintomas, é provável que chegue à conclusão de que, neste caso específico, a interpretação não condiz de todo com a sua realidade, antes pelo contrário. Reside aqui o maior problema do nosso empreendimento, a cegueira perante si mesmo. Trata-se de uma cegueira endêmica, um sintoma dá corpo a um princípio que todavia permanece desconhecido. A interpretação desse sintoma se faz, dá um nome ao princípio e assinala que, ainda que esteja presente no ser humano, encontra-se na sombra e não pode, por isso, ser visto. Está na sombra. Está escondido da gente mesmo, né? O paciente comprova que o princípio em causa não se encontra aí, e julgar ter uma prova de que, no seu caso, a interpretação não é válida. E julga, né? Passa, assim, ao lado do essencial. O fato, precisamente, de que ele é incapaz de vislumbrar o princípio e tem de aprender a reconhecê-lo através do sintoma. Isto, escusado será dizer, exige um trabalho consciente de uma luta consigo mesmo e não se resolve com uma simples olhadela. Quando um sintoma carrega agressividade, a pessoa tem esse sintoma precisamente porque não vê a agressividade em si mesma. Não a vive. Caso, através da interpretação, a pessoa em questão venha a ser informada da existência de agressividade nela própria, ela refutará veementemente semelhante insinuação, tal como sempre a refutou, ou não a teria na sombra. Não é de estranhar, portanto, que não se descortine a agressividade em si própria, pois que se a visse, não teria esse sintoma. É possível deduzir se uma interpretação está correta ou não pela ação que ela suscita. As interpretações corretas começam por desencadear, uma espécie de mal-estar, uma sensação de medo e, por conseguinte, de afastamento. Em tais casos, poderá ser uma grande ajuda se tivermos um amigo ou um companheiro a quem possamos perguntar e que tenha coragem de nos dizer com franqueza quais as fraquezas que menos gosta em nós. Mas se escutarmos as manifestações e críticas dos nossos inimigos, tal afigurar-se-á mais seguro ainda, visto que eles sempre têm razão. Uma observação, quando é acertada, dói. Então, resumo da teoria. A consciência humana é polar. Isto, por um lado, confere-nos discernimento, mas, por outro, torna-nos incompletos e imperfeitos. 2. O ser humano está doente,
A doença é expressão da sua imperfeição e é inevitável no estado da polaridade. Três, a doença do ser humano manifesta-se por via de sintomas. Os sintomas são partes da sombra da consciência que se precipitam na matéria. 4. O ser humano é um microcosmo que carrega latentes na sua consciência todos os princípios do macrocosmos. Uma vez que o homem, em virtude da sua faculdade decisória, apenas se identifica com uma metade dos princípios, a outra metade permanece na sombra e subtrai-se à consciência do homem. Um princípio que não seja vivido conscientemente busca sua justificação de existência e de vida através do sintoma corporal. O ser humano tem de viver e realizar no sintoma aquilo que não queria viver na consciência. Os sintomas compensam, assim, todas as unilateralidades. 6. O sintoma torna o ser humano sincero. 7. O ser humano tem no sintoma tudo aquilo que lhe falta na consciência. 8. A cura só se... Deixa eu grifar esse aqui, que esse aqui eu vou mostrar para o maridão. A cura só se faz, esse 7, né? A cura só se é possível quando o ser humano assumir a parte de sombra que o sintoma representa. Quando o ser humano tiver encontrado aquilo que lhe faltava, o sintoma tornar-se-á supérfluo. A cura aponta sempre para... Desculpa, 9. A cura aponta sempre para a concretização da plenitude e da unidade. O homem fica curado quando descobre o verdadeiro ser e se unifica com tudo aquilo que é. 10. A doença obriga o ser humano a não abandonar o caminho da unidade. E, por essa razão, a doença é o caminho da perfeição. Vamos entrar agora na segunda parte do livro, a doença e o seu significado. Este vídeo, talvez você esteja assistindo a gravação, este vídeo está acontecendo ao vivo na minha fanpage do Facebook, né? E eu vou postá-lo no canal do YouTube, porque eu não consegui fazer a leitura, nosso café com leitura de hoje, diretamente no YouTube. O YouTube travou, eu não consegui, não estava dando para fazer a transmissão ao vivo, tá? Então, vamos lá. Segunda parte, a doença e o seu significado. Perguntaste, qual é o sinal do caminho? Odervix. Escuta o que te digo. E quando tiveres escutado, medita. Este será para ti o sinal, o de que, ainda que avances, verás aumentado o teu sofrimento. Fariduddin Attar. Então, a infecção. Nós estamos na página 115 do livro físico e 60 do PDF. A infecção. A infecção representa uma das causas mais frequentes de processos de doença no corpo humano. A maioria dos sintomas agudos são inflamações, desde a simples constipação, a cólera e a varicela, passando pela pneumonia. Na terminologia latina, a terminação "ite" revela um processo inflamatório, colite, hepatite. No que diz respeito a infecções, a medicina acadêmica moderna atingiu grandes sucessos, graças à descoberta dos antibióticos, a penicilina, por exemplo, e das vacinas. Se, no passado, a maioria das pessoas morria vítimas de infecções, nos dias de hoje, nos países dotados de bom sistema de saúde, as mortes por infecção apenas acontecem nos casos excepcionais. Não quer isso dizer
que haja atualmente menos infecções, apenas e unicamente que dispomos agora de boas armas para as combater. Se, ao nosso leitor, esta terminologia, sem dúvida atual, lhe parecer demasiado bélica, recordemos que o processo inflamatório é, na realidade, uma guerra no corpo, uma força de agentes inimigos, bactérias, vírus, toxinas, que adquiriu proporções perigosas, é contra-atacada e combatida pelo sistema de imunidade do corpo. Vivemos essa batalha sob a forma de sintomas, tais como inchaços, rubores, dores e febres. Caso o corpo consiga derrotar os agentes infiltrados, ter-se-á vencido a infecção. Caso vença o invasor, o paciente morrerá. É fácil, neste exemplo, descortinar a analogia entre a inflamação e a guerra. Sem que exista uma relação causal entre ambas, uma e outra revelam, porém, a mesma estrutura interna e nas duas se manifesta o mesmo princípio, ainda que em planos diferentes. A linguagem reflete claramente esta íntima relação. A palavra inflamação encerra a chama, que poderá fazer explodir o barril de pólvora. São imagens que utilizamos também para nos referirmos a conflitos armados. A situação inflama-se, acendeu-se o rastilho, a tocha em chamas foi lançada, a Europa está a arder, e assim por diante. Com tanto combustível, torna-se inevitável, mais cedo ou mais tarde, a explosão que descarrega tudo o que se acumulou, o que não só na guerra se pode observar, mas também no corpo, quando aparece alguma borbulha ou abscesso. Para efeitos do nosso raciocínio, transporemos a analogia para outro plano, o plano psíquico. Também uma pessoa pode explodir. Não nos referimos, porém, mediante tal expressão, a um abscesso, mas uma reação emotiva através da qual se procura libertar um conflito interior. Propomos contemplar de modo sincrônico estes três planos, mente, corpo, nação, por forma a apreciar a sua analogia exata com as noções conflito, inflamação e guerra. Analogia essa que encerra a chave da doença. A polaridade da mente coloca-nos perante um conflito permanente no campo de tensão entre duas possibilidades. Temos de decidir constantemente. Em alemão, aí fala a palavra em alemão, Entscheiden. Expressão que significa originariamente desembainhar a espada e renunciar a uma das possibilidades para podermos realizar a outra. Falta-nos sempre alguma coisa, estamos sempre incompletos. Felizardo é aquele que consegue sentir e reconhecer esta tensão constante, esta conflituosidade, uma vez que a maioria das pessoas tende a pensar que se um conflito não se vê, ele não existe. É a ingenuidade apenas que permite à criança julgar que se torna invisível se fechar os olhos. Mas aos conflitos pouco lhes importa, se os vemos ou não, eles estão presentes. Mas quando o indivíduo não está disposto a tomar consciência deles, a assumi-los e a procurar uma solução, os conflitos passam ao plano físico e manifestam-se sob a capa de inflamação. Toda infecção é um conflito materializado. Vou repetir, toda infecção é um conflito materializado. Eu não gosto de expressões, Paola, tá? Eu não gosto de expressões como sempre, toda, tudo. Eu não gosto dessas palavras, porque como tudo está em constante mudança o tempo todo, né? Estou lendo o livro. Vamos lá. O confronto que se evitou na mente
com todos os seus perigos e dores, desenrola-se. Eu estou falando isso da palavra porque a ideia do café com leitura é a gente questionar. A gente questionar a gente mesmo e a gente, claro, questionar o que a gente está lendo, né? Baseado nas nossas lentes, acabam sendo baseadas nas nossas lentes, todas as nossas leituras. Quando a gente diz toda infecção é um conflito materializado, o autor está falando isso, ok. Mas essas palavras são perigosas. Toda, sempre, só, único, né? Eu aprendi isso estudando para concurso público, na matéria de informática. Em informática, na verdade em concurso, né, no geral, as pegadinhas normalmente usam essas palavras, porque quase nada é sempre, quase nada é tudo, quase nada é único, né? Então, são pegadinhas do concurso. Então, eu aprendi a flexibilizar bastante essas palavras, sabe? A prestar muita atenção ao dizer essas palavras. Mas vamos lá. Vou repetir de onde eu parei aqui. Toda infecção é um conflito materializado. O confronto que se evitou na mente, com todos os seus perigos e dores, desenrola-se no corpo sob a forma de inflamação. Veja bem, eu não estou contradizendo o autor. Eu estou dizendo para a gente tomar cuidado com essas palavras, tá? Porque muito do que ele está dizendo aqui eu concordo, muito do que ele está dizendo aqui faz muito sentido para mim, com as minhas vivências pessoais, tá? Então, traga para a tua realidade o que o autor está falando, para ver se faz sentido para você. Como ele sugeriu, busca aí na mente uma pessoa que tem alguma doença IT, né? Para que você, alguma doença inflamatória, para que você faça a sua análise, né? Se faz sentido, não. Lembrando sempre que não existem verdades absolutas, tá? A única verdade absoluta que eu conheço, eu costumo falar isso, e eu gosto de repetir isso, para que as pessoas pensem, que eu sei é que no mundo, no planeta Terra, o ser humano nasce de uma fêmea. É só a fêmea, olha aí a palavra, só a fêmea que dá a luz, que gesta um bebê. É a única verdade absoluta que nós temos, que eu conheço. Se você conhece uma outra verdade absoluta, por favor, compartilhe, tá? Então vamos lá. Examinemos agora este processo nos 3 planos: inflamação, conflito. Meu mouse está ruim. Inflamação, conflito, guerra. 1. Estímulo. Penetração dos agentes. Podem ser bacilos, vírus ou venenos, toxinas. A penetração, ao contrário do que julga a maioria dos leigos, não depende tanto da presença dos agentes, quanto da predisposição do corpo para admiti-los. Na medicina, chama-se a isto imunidade. O problema da infecção não consiste na presença de agentes, como julgam os fanáticos da esterilização, mas na faculdade de se conviver com eles. Esta frase pode aplicar-se quase à letra ao plano mental, na medida em que tão pouco se trata aqui de fazer com que o indivíduo viva no mundo estéril, livre de micróbios, ou por outra, livre de problemas e de conflitos, mas antes que seja capaz de conviver com eles. Que a imunidade está condicionada pela mente é fato conhecido, inclusive no campo científico, que tem aprofundado investigações na área do estresse. Olha que interessante. De qualquer das formas, é bem impressionante observar atentamente essas relações em si próprio. Por outras palavras, aquele que opta por não ter um espírito aberto em relação a um conflito que o perturba, terá de abrir o corpo aos agentes infecciosos. Os agentes instalam-se em determinados pontos do corpo, chamados loci minores residentiae, que a medicina encara como uma debilidade congênita.
Quem seja incapaz de pensar na forma analógica, perder-se-á, chegado a este ponto, num conflito teórico insolúvel. A medicina acadêmica limita a propensão de determinados órgãos para a infecção aos referidos pontos de debilidade congênita, pelo que aparentemente descarta qualquer outra interpretação. De qualquer das maneiras, o fato de determinados tipos de problemas se relacionarem sempre com os mesmos órgãos desde sempre intrigou a medicina psicossomática, que rebate a teoria do losses minoris residentiarum da medicina acadêmica. Em todo caso, essa aparente contradição desfaz-se rapidamente quando contemplamos a batalha a partir de um terceiro ângulo. O corpo é a expressão visível da consciência, tal como uma casca é a expressão visível da ideia do arquiteto. Ideia e manifestação estão em correspondência, tal como o positivo e o negativo de uma fotografia, sem todavia serem a mesma coisa. Cada parte e cada órgão do corpo correspondem a uma zona específica da psique, bem como a uma emoção e problemática específicas. A fisionomia, a bioenergética e a psicomassagem baseiam nas referidas correspondências. O indivíduo encarna, provido de uma consciência, cujo estado entrar na carne, cujo estágio de evolução depende daquilo que aprendeu até então. A consciência traz consigo determinados modelos de problemas cujos reptos e soluções configurarão o destino, porque caráter somado a tempo equivale a destino. O caráter não é hereditário, nem é moldado pelo meio envolvente, mas é, antes sim, um aporte, é expressão da consciência, é aquilo que se encarnou. E faz sentido, pelo menos para mim, uma vez que gêmeos, que filhos criados com os mesmos princípios, os mesmos valores, então não é o meio, eles são diferentes, né? Não é o meio, não é a criação, não é a hereditariedade, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, pensam totalmente diferente, levam vidas totalmente diferentes, e é porque é a expressão da consciência. Porque não é o meio que faz, contribui, claro, interfere, mas é a consciência que encarnou mesmo. Este estado de consciência, com as suas constelações específicas de problemas e missões, é aquilo que a astrologia representa simbolicamente no horóscopo, mediante a mediação do tempo. Para mais informações, veja-se Schicksal Eichens. Porém, visto que o corpo é a expressão da consciência, também se transporta o modelo correspondente, ou seja, determinados problemas mentais têm a sua contrapartida corporal ou orgânica numa determinada predisposição. Trata-se de um método análogo ao que recorre, por exemplo, o diagnóstico da íris, se bem que até o momento não tenha sido tomada em consideração uma possível correlação psicológica. O locus minoris residentiae será o órgão que tende a assumir o processo de aprendizagem no plano corporal, sempre que o indivíduo não preste a devida atenção ao problema psíquico que lhe corresponde. O tipo de problema que corresponde a cada órgão é algo que propomos clarificar passo a passo no presente livro. Quem já começa essas correspondências, quem já conheça estas correspondências, é capaz de apreciar uma nova dimensão em cada processo patológico. Dimensão essa que escapa àqueles que não se atrevem a libertar-se do esquema filosófico causal. Pois bem,
Se examinarmos o processo inflamatório em si, sem o associarmos a um órgão específico, verificamos que, numa primeira fase do estímulo, os agentes penetram no corpo. Este processo corresponde, no plano psíquico, ao repto lançado por um problema. Um impulso a que não tenhamos dado atenção até essa altura penetra através das defesas da nossa consciência e ataca-nos inflamando a tensão de uma polaridade que passamos a viver conscientemente como um conflito a partir desse instante. Se as nossas defesas psíquicas funcionarem bem, o impulso não chegará à nossa consciência. Permaneceremos imunes ao desafio e, portanto, também à experiência e ao desenvolvimento. Também aqui impera a disjuntiva da polaridade. Se renunciarmos à defesa na consciência, a imunidade física manter-se-á. Mas se a nossa consciência permanecer imune aos novos impulsos, o corpo tornar-se-á mais vulnerável aos atacantes. Não nos podemos furtar aos ataques, podemos apenas escolher o campo de batalha. Na guerra, esta fase inicial do conflito corresponde à penetração das forças inimigas num país, violação das fronteiras. Naturalmente que o ataque atrairá sobre os invasores toda a atenção política e militar do país agredido. Todos se mobilizam, concentram as suas energias perante este novo problema, formam exércitos e buscam aliados. Por outras palavras, todos os esforços se dirigem para o foco do conflito. No plano corporal, dá-se a este processo o nome de fase 2. O nome de 2. Fase de exudação. Os atacantes infiltram-se e formam um foco inflamatório. O líquido aflui de todas as partes e vivemos a experiência do inchamento dos tecidos e da tensão. Se, no decorrer dessa segunda fase, observamos o conflito ao nível do plano físico, verificaremos que também aí a tensão aumentou. Toda a nossa atenção centra-se no novo problema. Não conseguimos pensar noutra coisa. O flagelo persegue-nos dia e noite. Somos incapazes de falar de outro assunto. E todos os nossos pensamentos giram sem tréguas em torno do problema. Deste modo, quase toda a energia psíquica concentra-se no conflito. Alimentamo-lo, literalmente. Fazemos com que se incha até que se erga diante de nós como uma montanha inexpugnável. O conflito acaba, assim, por imobilizar todas as nossas forças psíquicas. 3. Reação defensiva. O organismo fabrica anticorpos específicos para cada tipo de agressor. Anticorpos produzidos no sangue e na medula. Os linfócitos e granulócitos constroem uma parede em torno dos atacantes que de pronto são devorados pelos macrófagos. No plano corporal, portanto, a guerra atingiu o apogeu. Os inimigos estão cercados e são atacados. Se o conflito não puder ser resolvido localmente, impõe-se a mobilização geral. O país inteiro parte para a guerra e coloca a sua atividade ao serviço da conflagração. No corpo, vivemos essa situação enquanto febre, as forças defensoras destroem os atacantes e os venenos que se libertam com a sua destruição produzem a reação da febre. No estado febril, o corpo inteiro reage à inflamação local com uma subida generalizada da temperatura. Por cada grau de febre, duplica o índice da atividade do metabolismo, a partir do que é possível deduzir em que medida a febre intensifica os processos defensivos.
Por alguma razão, a sabedoria popular afirma que febre é salutar. A intensidade da febre costuma ser inversamente proporcional à duração da doença. Portanto, em lugar de se combater pusilânime e sistematicamente qualquer aumento de temperatura, deveria-se restringir o recurso a antipiréticos. A, o recurso a antipiréticos a casos em que a febre atinja realmente proporções perigosas para a vida do paciente. No plano psíquico e nesta fase, o conflito absorve toda a nossa atenção e todas as nossas energias. A semelhança entre febre corporal e excitação psíquica é por demais evidente, pelo que também se fala de expectativa febril ou de angústia febril. A célebre canção Pop Fever exprime a ambivalência da palavra. Assim, quando nos excitamos, sentimos calor, a batida do coração acelera, coramos, tanto de amor como de raiva, suamos de tanta excitação e trememos de ansiedade. Não podemos dizer que seja agradável, mas é saudável. A febre não só é salutar, como fortifica ainda o confronto com os conflitos. E apesar disso, persistimos a todo custo em fazer baixar a febre e sufocar os conflitos, gabando-nos de semelhante repressão. Não fosse a repressão tão divertida. 5. Lise, resolução. Suponhamos que ganhe as defesas do corpo, colocando em fuga uma parte dos agentes estranhos e incorporando os demais, devorando-os, com a consequente destruição de defesas invasores. As baixas de ambas as partes são o pulso. Os invasores, transformados e debilitados, abandonaram o corpo. Também o corpo se transforma porque agora A. Possui informação acerca do inimigo, a que chamamos de imunidade específica. B. As suas defesas foram treinadas e fortalecidas, a chamada imunidade não específica. Vistas as coisas por este prisma militarista, tal supõe o triunfo de um dos contendores, mas não sem perdas para ambas as partes. Não obstante, o vencedor sai fortalecido do embate na medida em que conhece agora o seu adversário e estará preparado. A morte. Pode acontecer também que vençam os invasores, no que resultará na morte do paciente. É a nossa parcialidade exclusivamente que nos leva a considerar nefasto semelhante resultado. É como no futebol, tudo depende da equipe com a qual nos identificamos. Uma vitória é sempre uma vitória, ganhe quem ganhar, e põe termo, de uma vez por todas, à guerra. O triunfo é sempre celebrado, nem que seja pelo adversário. 7. O conflito crônico. Quando nenhuma das partes consegue resolver o conflito a seu favor, resta um compromisso entre os beligerantes. Os micróbios permanecem no corpo sem levá-lo de vencida, matá-lo, mas sem tampouco serem derrotados por ele. A cura no sentido de restitutio ad integrum. Você vai lá latim, você vai lá nem inglês, gente, pelo amor de Deus. É aquilo que chamamos doença crônica. Eu acho que é latim, né? Sintomaticamente, nossa, tá tudo tão claro para mim. Como é que está sendo para vocês? Compartilha aí nos comentários. Sintomaticamente, a doença crônica traduz-se num aumento do número de... Eu estou com uma pessoa na cabeça fazendo analogia, e você, né? Sintomaticamente, a doença crônica traduz-se num aumento do número de linfócitos e granulócitos, na produção de anticorpos acompanhada de uma velocidade de sedimentação do sangue mais acelerada e uma subida de
da temperatura. Essa situação não resolvida no corpo cria uma espécie de fornalha que consome constantemente a energia, roubando-a ao resto do organismo. O paciente sente-se abatido, cansado, apático. Não está nem doente nem são, nem em guerra nem em paz. Encontra-se antes numa espécie de compromisso que, como o próprio dos compromissos, chateia. Como é próprio dos compromissos, chateia. O compromisso é o objetivo dos cobardes, eu acho que é cobardes, né? E dos tíbios, Jesus disse: tenho vontade de cuspir sobre vós, sede ardentes ou frios, que temem as consequências dos seus atos e as responsabilidades que devam porventura assumir em virtude dos mesmos. O compromisso nunca é solução, porque não possui nem o equilíbrio absoluto entre os polos, nem a força unificada. Compromisso equivale a contenda permanente e a estancamento. Em termos militares, equivale à chamada guerra de posições, a Grande Guerra, por exemplo, que consome energias e material logístico, debilitando as tropas aos poucos até paralisar os restantes aspectos da vida da nação, como a cultura, a economia, etc. No plano psíquico, o compromisso representa o conflito permanente. Perante o conflito, permanecemos inativos, sem coragem para tomar qualquer decisão. Toda decisão pressupõe um sacrifício. Em cada situação, apenas nos é possível fazer uma coisa ou outra, nunca as duas. E os sacrifícios que nos são exigidos geram ansiedade. Por essa razão, muitas pessoas permanecem indecisas perante um conflito, incapazes de tomarem uma decisão por um ou por outro dos polos. Mas não fazem senão procurar saber qual é a decisão certa e qual a errada, sem se aperceberem de que, em abstrato, nada é correto ou errado em si mesmo, porque, para estarmos completos e sãos, precisamos de ambos os polos. O problema consiste em não os podermos realizar em simultâneo, em virtude da polaridade na qual estamos inseridos, estando assim votados a realizá-los apenas sucessivamente. Comecemos então por nos resolver por uma delas e tomemos já a nossa decisão. Toda decisão é libertadora. O conflito crônico consome energia continuamente e provoca apatia, passividade e até mesmo resignação no plano psíquico. Pois bem, quando nos decidimos por um dos polos do conflito de imediato, nos apercebemos da energia que a nossa escolha liberta. Tal como o corpo sai fortalecido de cada infecção, também a mente sai reforçada de cada conflito, uma vez que, ao defrontar o problema, terá aprendido algo. Ao enfrentar os polos opostos, um após outro, alarga as suas fronteiras e torna-se mais consciente. Extraímos de cada conflito no qual nos envolvemos informações. Extraímos de cada conflito no qual nos envolvemos informações, tomada de consciência que, tal como a imunidade específica, nos facultam lidar de hora em diante com o problema em dificuldades. Acresce a tudo isso que cada conflito superado ensina o homem a enfrentar melhor o que mais e com mais valentia os seus problemas, o que acaba por corresponder à imunidade não específica no plano físico. Se, no plano corporal, cada solução exige grandes sacrifícios, sobretudo ao adversário, também à mente são cobrados sacrifícios pela tomada de decisões,
E muitas atitudes e opiniões, bem como um grande número de convicções e costumes, têm de ser postos à morte. Toda novidade requer a morte do velho. Assim como os grandes focos infecciosos costumam deixar cicatrizes no corpo, também na psique, ficam registradas marcas que, ao olharmos para trás, nos surgem como grandes cortes profundos no decurso da nossa vida. Antigamente, os pais sabiam que, passada a doença, todas as doenças de infância são infecciosas. Era costume um filho dar um salto no seu desenvolvimento. Ao sair da doença, a criança deixa de ser a mesma. A doença fala crescer. Mas não são apenas as doenças da infância as que nos fazem crescer. Dado que após uma infecção o corpo fica fortalecido, todo ser humano sai mais amadurecido de cada novo conflito. Apenas os desafios conseguem tornar o indivíduo mais capaz. As grandes civilizações nasceram de grandes réptos e o próprio Darwin atribuiu à evolução das espécies a capacidade que estas têm de dominar as condições do meio envolvente, o que não significa que devamos aceitar incontestavelmente o darwinismo. Percebe que, vou repetir, que apenas os desafios conseguem tornar o indivíduo mais capaz. Aí a mãe, né, a gente enquanto mãe, quer privar o filho de sofrer, quer privar o filho de passar pelos desafios dele, da vida dele. O que a gente está fazendo com ele? A gente está enfraquecendo, está tornando ele incapaz. Percebe? Difícil de entender, desafiador aceitar isso, né? Mas é fato. Se você não deixa seu filho fritar, você está contribuindo para que ele não tenha sucesso na vida em nenhuma das áreas. Está contribuindo para que ele tenha que passar por determinadas doenças para poder se desenvolver, para poder crescer. Faz sentido? Não, você não vai dar vacina para os seus filhos, não é isso também, né? Vamos ver o que mais aqui. Mas eu me refiro aos desafios da vida, neste momento. São eles que fazem o ser humano crescer. E se a mãe, eu falo mãe porque eu sou mãe e porque a maioria das mães são assim. A gente quer privar os filhos para que eles não sofram como nós sofremos, né? E aí a gente acaba o tornando incapaz de viver sozinho. Vamos lá. A guerra é a mãe de todas as coisas, disse o Heráclito. E quem o entender corretamente saberá que exprime uma verdade fundamental. A guerra, o conflito, a tensão entre os polos gera energia vital, assegurando desse modo o progresso e o desenvolvimento. Estas frases não soam muito bem e prestam-se a ser mal interpretadas nessa altura em que os lobos andam por aí disfarçados de ovelhas e apresentam as suas agressões reprimidas sob a capa do amor e da paz. Se passo a passo expusemos o desenvolvimento da inflamação e da guerra, comparando-os, foi porque quisemos conferir ao nosso tema aquele condimento adicional que o impeça de cair no esquecimento, a que uma leitura excessivamente leviana, por entanto, o relegaria. Vivemos numa era e numa cultura avessas a conflitos. O indivíduo procura a todo custo evitar o conflito em todos os campos da sua existência, sem se dar conta que semelhante atitude é impeditiva de uma tomada de consciência. É claro que no mundo polar os seres não devem evitar os conflitos através de medidas funcionais,
Mas, precisamente por isso, essas suas tentativas provocam um desviar dessas descargas, cada vez mais problemáticas, para outros polos cujas coordenadas a todos é patente. O tema em análise, a doença infecciosa, é disso perfeito exemplo. Ainda que na exposição anterior tenhamos contemplado um paralelo às estruturas do conflito e da inflamação para assimilar a sua natureza comum, uma e outra nunca ou quase nunca decorrem em simultâneo no ser humano. Acontece com maior frequência que um dos planos substitua o outro. No caso de um impulso derrotar as defesas da consciência, fazendo assim com que o ser humano tome consciência do conflito, o processo acima esquematizado acontece apenas na consciência do indivíduo, e geralmente a infecção somática não se produz. Pois bem, se o homem não se abrir ao conflito e resolve defender-se de tudo o que possa pôr em causa o seu mundo artificialmente são, o conflito manifestar-se-á irremediavelmente no corpo, deverá ser vivido no plano somático enquanto inflamação. Uma inflamação consiste num conflito transposto para o plano material, mas que não se caia, por isso, no erro de retirar importância às doenças infecciosas, alegando após uma análise por alto que eu não tenho nenhum conflito. É preciso este fechar de olhos ao conflito que conduz à doença. Desculpa. É precisamente este fechar de olhos ao conflito que conduz à doença. Para proceder a tal indagação, exige-se mais do que um mero olhar superficial. É preciso uma sinceridade implacável que costuma ser tão incômoda para a consciência como é para o corpo a infecção. E é esse incômodo que pretendemos evitar a todo momento. A verdade é que os conflitos produzem sempre sofrimento. Pouco importa o plano em que os experimentamos, seja a guerra, a luta interior ou a doença. Bonitos é que eles não são, mas não é lícito argumentarmos acerca da sua formosura ou fealdade. Porquanto, a partir do momento em que reconhecemos que nada podemos evitar, essa questão não se volta a pôr. A todos quantos não se permitam explodir psiquicamente, algo lhes explodirá no corpo, um abscesso. Nessa altura, deixará de fazer sentido perguntar a si mesmo o que é que se afigura, mais bonito ou melhor. A doença torna-nos sinceros. Sinceros são também, ao fim e ao cabo, os tão badalados esforços atuais para evitar conflitos de todos os gêneros. Depois daquilo que ficou exposto, é uma nova luz que vemos os magníficos esforços desenvolvidos no sentido de combater as doenças infecciosas. A luta contra as infecções é simultaneamente uma luta contra os conflitos que se desenrolam no plano material. Honesto é, pelo menos, o nome que foi atribuído às armas: antibióticos. Palavra composta de duas outras palavras gregas: anti, contra, e bios, vida. O antibiótico é, pois, uma substância dirigida contra a vida. Maior sinceridade do que isso é difícil. Esta hostilidade dos antibióticos para com a vida verifica-se em dois planos. Se nos lembrarmos que o conflito é o verdadeiro motor do desenvolvimento, ou seja, da vida, perceberemos então que toda regressão de conflitos é também um ataque contra a dinâmica da própria vida. Mas os antibióticos são também hostis à vida no sentido puramente médico do termo.
As inflamações representam secou a garganta aqui. As inflamações representam processos resolutivos, agudos e rápidos que, por meio de supressão, eliminam toxinas do corpo. Se os referidos processos resolutivos são interrompidos com frequência e prolongadamente, mediante o recurso a antibióticos, as toxinas são forçadas a ficarem armazenadas no corpo, sobretudo nos tecidos conjuntivos, o que determina um incremento das possibilidades de desencadeamento do processo cancerígeno. É o chamado efeito caixo de lixo. Podemos esvaziar o caixote de lixo. Podemos esvaziar o caixote com frequência, a infecção, ou deixar a casa inteira, cancro. Ou deixar que acumule o lixo até que adquira uma vida própria que acabará por ameaçar a casa inteira. Pulei uma linha. Os antibióticos são substâncias estranhas que o indivíduo não criou através do seu próprio esforço e que, portanto, o desfalcam dos frutos da sua própria doença, a aprendizagem e a informação que a confrontação poderia proporcionar. Caberá examinar também por este prisma, ainda que sucintamente, o tema da vacinação. Existem dois tipos. Bom, vou deixar o tema da vacinação para amanhã. Amanhã a gente continua a nossa leitura. Desculpem por ter que fazer a leitura no canal, no Facebook, mas se você não assistiu, você pode estar assistindo agora a gravação. Eu vou deixar disponível aqui lá no canal do YouTube, né? E gratidão imensa pela tua contribuição, pela tua audiência. Se inscreva no canal, curte aqui a fanpage do Facebook, se você ainda não conhece a minha fanpage do Facebook, Paola Lima Coach. Paola Lima Coach você me acha no Face, você me acha no YouTube, você me acha no Instagram, tá? Tem os links dos meus grupos gratuitos, que é onde eu coloco todas as manhãs o link para nosso café com leitura. Se você ainda não participa dos grupos gratuitos, clica no link e entra nos nossos grupos, tá? E se inscreva no canal, compartilha, curte se fizer sentido para você. Eu espero que você tenha um excelente dia e até amanhã. E como pode melhorar ainda mais o nosso dia. Tchau, tchau.